construção civil é um dos setores mais importantes para a economia do país. De acordo com o Sebrae, entre as obras que o setor de construção civil engloba estão as residenciais, comerciais, industriais, infraestrutura, reformas e revitalizações. Um estudo do Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa sobre o perfil da indústria nacional mostra que 15,5% de participação da indústria no PIB paraibano. Cerca de 5% são adicionados pela construção. Dos 15,5% de participação da indústria no PIB paraibano, cerca de 5% são adicionados pela construção. Sobre esses avanços, desafios e tendências do setor, a gente conversa a partir de agora com Wagner Breckenfeld, presidente do Sinduscon, que comemora 44 anos de fundação em 2023. Breckenfeld, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Alegria revê-lo. Bom dia, Cacá. Quanta honra. Cláudia Carvalho, um prazer. E Cacá, que eu aprendo com ele no café dos sábados lá no shopping, viu, Cláudia? É um papo quem sou eu para ensinar? Eu aprendo. Tem uma turma boa lá que bate um papo e aí já sabe, né? Sai todos os assuntos, todos os temas, né? Tudo. Sai tudo, é sai verdade, tudo. É verdade. De física quântica, política, passando pela vida dos outros, a gente fala em tudo. Bom, já parabenizar aqui a rádio, né, pelos seus 7 anos, né? Dia 2 de maio foi. 2 de maio, de bons serviços prestados à Paraíba, especialmente a João Pessoa aqui no seu entorno. E é muito bom, jornalismo de qualidade, vocês pelo menos têm uma audiência bem qualificada. E quando tem um tempo, obviamente, que a gente sintoniza, até pela qualidade das notícias, da veracidade, da fonte que a gente costuma beber, e é importante. À disposição dos amigos, notícias boas, óbvio que tem algumas que não agrada, né, mas faz parte de quem está nesse processo de produzir, de empregar, de gerar emprego, renda. Não é fácil, mas continuamos aí na batalha, entendeu? Defendendo o segmento João Pessoa, construindo com qualidade e trazendo para João Pessoa aquele cliente, aquele investidor que procura a sua segunda, terceira moradia. Ô Wagner, com relação ao segmento da construção civil, a indústria da construção civil, o Sinduscon, como eu falei agora há pouco, são 44 anos em João Pessoa. O que a gente pode destacar de avanços ao longo desses 44 anos, de uma forma bem resumida, Wagner, no setor da construção civil? O que era o setor da construção civil antes e depois do Sinduscon? Eu vou dar 3 fatos aqui, que é assim, não precisa ser nenhum especialista, né, nenhum cientista para perceber. Você chega em Termares, 1990. 33 anos atrás. 33 anos atrás. Eu vim morar em João Pessoa em 86, comecei a construir em 86. 1990, 91, se eu não estou equivocado, eu fui para a história de comemorar a caixa d'água concreta. Quando você finaliza a subestrutura do prédio, você comemora a concretagem da caixa d'água, que é o fim da estrutura, para você começar o início de acabamento. E o primeiro prédio construído naquele bairro foi em 1990 para o meu saudoso amigo Toninho Ximenes. E até depois veio a falecer por um problema que não compensa aqui comentar. Então, Intermares. Não precisa falar mais nada do que é Intermares hoje, né? Uhum. Sim. Um bairro super procurado, com toda a infraestrutura, água, saneamento, coleta de lixo, comércio, serviço, todos os seus segmentos. É o bairro Nobre de Cabedelo. Bairro de Cabedelo. Primeiro ponto. Segundo, se dizia-se há 10, 15 anos atrás que João Pessoa, o turismo não caminhava porque nós não tínhamos hotel. E é verdade, nós não tínhamos hotel. Nós tínhamos o quê? 8 mil leitos. Enquanto Natal já tinha 30 mil leitos. Teve aquele boom ali na Via Costeira. Boom na Via Costeira, coitado, e João Pessoa. Qual é a solução? Construção civil. O incorporador, o construtor local. Nós saímos de 10, 12 anos para hoje, os 3, 4 hotéis construídos em João Pessoa foi pela construção civil local, por empresários da nossa terrinha. Nós saímos de 10 mil leitos para 24 mil leitos. Hoje nós já temos 12 mil leitos de hotéis e 12 mil leitos em flats. Então resolvemos a questão da hospedagem. Então, se dizia que não tinha voo porque não tinha hotel. Então hoje você tem hotel. Está faltando agora a gente buscar voo.
Tá vindo aos pouquinhos. Tá vindo aos né? pouquinhos, o aeroporto está sendo ampliado. Inauguraram o Finga, né? Inauguraram o Finga, Esses é dias. bom, bacana, ótimo. Não vamos ter mais problema de chuva no desembarque, no embarque. Bacana, ótimo. Mas precisamos buscar mais voos. Claro. Um exemplo, claro, Cláudio, eu estava em Brasília quarta e quinta. Para voltar para o Rio, eu tive que ir para São Paulo, João Pessoa. Chego em São Paulo, encontro uma amiga, uma colega nossa, Carmen Leonora, que é lá do CREA. E aí a gente, o que você está fazendo aqui, Carmen? Ela disse, nada, Vânia. Eu estava em Sergipe, fui obrigado a vir para São Paulo para voltar para João Pessoa. Vê que loucura. Absurdo. Né? É. Vê que loucura. É a mesma coisa de eu ir em Cabedelo, precisar ir em Santa Rita para depois. É isso. Entendeu? Então nós Às vezes, quando você precisa ir para Fortaleza, você tem que dar a volta. pra poder- Então, veja, pra loucura. poder resolvemos. Questão de hospedagem, então não tem mais o que reclamar. Nós temos hotéis de 3, 4 estrelas aí à vontade para receber o turista com muita competência. Temos uma gastronomia excelente, muito diversificada, né? Tá faltando voo. E o terceiro ponto que eu destaco, e aí você vai ver déficit habitacional na Paraíba, né? Em João Pessoa, os dados da Fundação João Pinheiro, nós construímos nos últimos 3 anos, entregamos em João Pessoa, só em João Pessoa, 34.631 unidades habitacionais. Tá? Então isso demonstra que há uma vocação em João Pessoa, né, para a construção civil. Tanto para habitação de interesse social, aquele destinado para o comprador de baixa renda, né, isso com subsídio do governo federal, Famoso né, Minha Casa Minha Vida. e juros baixos, né, tendo como funding o FGTS, né, e também o de baixa e alta, de alta qualidade, né. Então nós temos temos que comemorar esses números. E aí, emprego. Você vai para Paraíba, você tem 10% praticamente dos 450 mil empregos formais na Paraíba, Cláudio, meu amigo Cacá. 10% praticamente é construção civil. Veja a importância desse segmento. Quando você falou ainda no PIB da Paraíba, 5% do PIB todo, do PIB como um todo. Mas se você for para o PIB da indústria paraibana, que construção civil é classificado como indústria, né, nós respondemos por 33% do PIB paraibano. É muito importante. Um terço. Um terço do PIB paraibano. Literalmente da um indústria. terço. Um terço. Porque, e a importância disso a cadeia produtiva, você vai da areia que você traz do Rio Paraíba, você vai do elevador que vem da Suíça, da Alemanha, você vai do alumínio que vem da região norte, você vai do cimento que é fabricado em loco, da cerâmica que é fabricado aqui, você tem a fechadura fabricada em Campina Grande, mas você tem o alumínio, o vidro, né, o Os aço, metais sanitários. o aço sanitário. Então você tem uma série de itens que essa cauda econômica do segmento, ela é muito extensa e você imagina o É número de como se emprego que fosse, gera. é como se fosse o seguinte, é uma grande locomotiva, a construção Sim. puxa a construção em si, né? A indústria da construção Sim, civil. E aí sim. você tem toda uma cadeia que vai sendo os vagões, né? Se você for falar exatamente de empregos indiretos, aí já viu, são centenas. É E um trem aí, que não acaba nunca. nesses 44 nós temos muito que comemorar. Né? Nós tivemos dia 9, recebemos o Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, que é um prefeito muito competente, laureado, né? E ele esteve dando a palestra no nosso sindicato, né? Sobre cidade sustentável, cidade inteligente. Vamos ter dia 23 de abertura oficial com um show do nosso grande GC Quirino, e dia 20, isso só para os associados e convidados. E dia 24 e 25, um seminário com palestra na área de inovação e tecnologia, né, e gestão empresarial. Né? Então nós estamos, na realidade, fazendo nossa parte. Mas infelizmente, eu sempre digo isso, sabe? Há uma certa obesidade intelectual, tá? Por determinados, sabe, muito pontual, que não reconhece esse valor da construção civil e aqui, vez por outra, começam a atrapalhar. Quem, por exemplo? Botar a mão onde não deve. Está funcionando bem. Construção civil, Cláudia, sabe, é um case de sucesso, é parâmetro para o Brasil. Entendeu? João Pessoa, onde você chega. Deixa eu entender essa história. Eu gostei do termo e me chamou a atenção essa história da obesidade Mas de onde é que vem? De onde é que tá? vem isso? É que o cidadão- Que tipos de atitudes É e que o quem é que pratica isso? Bueno, é que o cidadão, sabe,
Muitos segmentos ligados ao ente municipal, estadual, federal, setor que fiscaliza o segmento, ele sabe da importância do segmento. Ele sabe o quanto, sabe, a construção civil contribui para a nossa economia, mas procura atrapalhar. Você fala do poder público? Sim. Tá. Sim, não, em grande parte. E muitas vezes determinados grupos que fazem uma celeuma por determinados pontos onde o cidadão do construtor está totalmente legalizado. Vou dar um exemplo aqui, claro, que foi o objeto de celeuma na imprensa. Aquele prédio está sendo construído lá onde era o Clube dos Médicos. Tá lá no BS. No BS. Aquele cidadão de bem, construtora Delta, ele está fazendo aquele prédio, comprou, investiu, fez uma contenção lá, utilizando um método inovador, pioneiro na Paraíba, que já é aplicável no Rio Grande do Norte, no Ceará, Pernambuco. Alagoas, você está se aplicando agora, eu acho que são 2 quilômetros, a mesma técnica. É um tipo muro intertravado. É intertravado, né? pré-moldado, com blocos pré-moldados. E então você aplica aqui ela é a revolução toda, ou seja, o cidadão estava perdendo o terreno, o mato estava invadindo o terreno dele. Então o cidadão procura uma forma que visualmente, entendeu, asseguro com certeza é melhor do que aquelas contenções que se fazia com pedra rocha, eles aramadas, elas telas, etc. Mas infelizmente você viu, o cidadão está passando, né? Você não quer ainda, antes de eu estive reunido com ele, né? E aí deu um determinado segmento, o discurso político, isso não é bom, gente. Vamos a outro ponto. Questão, por exemplo, da engorda de praia. Qual é o discurso? Eu até falei com determinadas figuras que estão com esse discurso para esclarecer. Não engorda de praia para facilitar a liberação de espigão. Nós conversamos sobre isso no Pois é, dia. Exato. Gente, isso não tem nada a ver. Em nenhum momento foi discutido em engorda de praia. Isso é um projeto da prefeitura. E você tem história, vamos explicar aquela história que eu achei sensacional que você me explicou. A história do gabarito é tantos metros a partir da calçada, né? O que é a lei 290 estadual diz, se eu não estou equivocado. Você tem uma faixa de 500 metros a partir da testada da quadra da beira-mar, ou seja, do meu fio da calçada, daquele prédio que está ali, ou daquela casa, aquele terreno da beira-mar. A partir dali você sai com 12,90, ou seja, 3 pavimentos mais térreo, tá? E vai numa tangente até chegar aos 500 metros. Um raio de 500 metros a partir dali? Não, tangente, tá. Em linha reta. Em linha reta. Então você chega lá nos 500 metros, você vai 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a 13 pavimentos nos 500 metros. Após os 500 metros, está liberado para 15, 20, 30. A testada que você chama é o que hoje a gente chama de calçadinha. É a calçadinha. A calçadinha. É onde não a calçadinha, o lado inverso. É a calçada do prédio. Do prédio, da não quadra. É a calçada da... Então é dali. Da quadra, isso. Que não vai sair dali. Não vai sair dali, gente. Você pode engordar a praia 200 metros na faixa de areia, 100 metros, 200 metros, que não vai alterar em nada. E outro detalhe... Eu só vou acrescentar mais um dado. O deputado Hervásio Bezerra, para não restar dúvida dessa questão do gabarito que não vai ser alterado, ele apresentou um projeto, né, na Assembleia, estendendo o que já vale para João Pessoa, estendendo para o estado inteiro, né? Para as cidades litorâneas, na verdade, porque só faz sentido nas cidades litorâneas. E a lei estadual já existente, mas é bom, claro, ser mais. Inclusive, Cláudia, nós, construtores, o nosso segmento, o sindicato, tem uma responsabilidade e zelo com esse gabarito. Porque eu vou dar um depoimento aqui a vocês. Se não fosse esse gabarito, João Pessoa não está sendo um destino tão procurado. Acaba sendo um diferencial muito diferencial, positivo, gente. Nós temos uma praia, sol 24 horas, vamos imaginar, né? Sem aquela sombra no final da tarde, que prejudica, como é o caso de Boa Viagem, como é o caso de Copacabana e etc. Tá? Então, o próprio segmento é ciente, nós somos vigilantes a isso, tá? Entendeu? Não há nenhuma ação do nosso setor para que se altere esse gabarito. Então, é mais um equívoco, é onde eu digo. O cidadão sabe que tem uma lei estadual, tem uma lei municipal, mas o cidadão fica com esse discurso, né? Não, é interesse de um segmento. Gente, isso não existe. Então, eu digo sempre, a obesidade intelectual está aí, sabe? Nessa falsa informação. Cláudia. Ainda a respeito da engorda das praias, você falou sobre a questão da lei que proíbe os espigões e que vai continuar proibindo. Só que eu queria saber qual é a opinião do Sinduscom a respeito do projeto de engorda da faixa de areia. Pois não. Veja bem,
Primeiramente, nós em nenhum momento fomos chamados e também não somos obrigados a ser chamados, óbvio. Isso é uma decisão do prefeito. Eu entendo, sabe, e a minha leitura é que há alguns pontos realmente que tem chamado a atenção. Você vai lá para o início da Praia do Cabo Branco, ali, né, na altura do Gulliver Mar, para cá um pouco, sim, você vê que ali o mar avança e avança de uma forma bem, né? Então acho que ali é um ponto a ser discutido, né? Por sinal, estou fazendo até uma contenção agora, né, com peças metálicas, me parece até um método inovador de João Pessoa. Manaíra, né? Também é outra preocupação. Manaíra, eu sinceramente tenho minha... Manaíra é porque não tem faixa de areia mais, tem faixa de areia, né? Aí tem que se discutir, né? Agora, o equívoco que eu acho, entendeu? E que existiu, foi na comunicação, sabe, Cláudia? Nesse aspecto a gente tem que fazer uma crítica construtiva, né? Ou seja, chama a população para discutir, faz uma audiência pública, Câmara de Vereadores, a imprensa, sabe, a OAB, o CREA, o CAL, o Sindusc, vamos discutir quais são os pontos que a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Eu acho que tem alguns pontos que merecem. Então esse é o nosso posicionamento. Nós não podemos ser contra nem a favor, até porque é preciso se discutir com dados, né? Um estudo de viabilidade. Não adianta você chegar, eu vou gastar tantos milhões sem ter nem sequer um dado, né? Sem ter um estudo de viabilidade, né? Então a gente parte desse princípio. Eu queria saber, Wagner, a respeito das precauções, das medidas que são tomadas pelo setor da construção civil para prevenir acidentes de trabalho. É uma indústria muito grande, emprega muita gente. De vez em quando há notícias sobre acidentes que podem até ser fatais. Então eu queria saber o que é que vocês fazem para prevenir a ocorrência desse tipo de episódio. Olha, se tem um setor que é bem acompanhado e fiscalizado do setor produtivo, é a construção civil, sabe, Cláudio? Obviamente que é muito, sabe, é um tipo de indústria que há riscos, né? Você trabalha constantemente em altura, né, em fachadas externas e etc. E não deixa de correr risco. Mas o setor é muito, muito focado em tomar as medidas preventivas e está lá determinado pelas normas, no seu PCMSO, no PGR, etc. Ou seja, quem não cumpre esse normativo termina pagando um preço muito caro, tá? Então você tem exame admissional, você tem palestras, você tem entrega de EPI, entendeu? Mensalmente. São os equipamentos de proteção individual. De proteção individual, da bota ao capacete, ao cinto, né? Programas de vacinação, né? Dependendo do porte da obra, você tem lá um técnico em segurança do trabalho acompanhando o dia a dia, tá? Então a construção civil, o sindicato tem recomendado aos seus associados que sigam a regra, sabe? Quem procura não cumprir, ele sabe que ele é penalizado ou mais cedo ou mais tarde. Primeiro pelo empregado quando ele é demitido, mais à frente ele vai lá e faz uma denúncia, né? E aí já viu, vem uma responsabilidade do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista criminal, da própria empresa, tá? E também a questão do trabalho saudável, né? Dentro da empresa, quando o fiscal chega, o auditor do Ministério do Trabalho chega, você está lá tranquilo com toda a documentação, com todo o programa de vacinação, de palestras, que são acompanhadas trimestralmente, dependendo do que você põe lá no seu programa de acompanhamento da obra, tá? Então o segmento foi você. Tanto que o número de acidentes, se você comparar a construção civil fatal em João Pessoa, ele é muito, muito, se comparar com outras unidades da federação, pequeno, né? Então a gente está fazendo nossa parte, eu digo a você tranquilamente, tem uma recomendação, nós temos no nosso sindicato assistência para todos os 662 associados de um engenheiro com pós-graduação em segurança do trabalho, que dá assistência, acompanhamento, cobra, fiscaliza, dá treinamento dos canteiros de obras, tá? Então a gente tem dado uma atenção muito especial ao nosso associado nesse aspecto. Wagner, vamos falar da questão de vendas. Como é que está? Temos, por exemplo, imóveis, vamos usar um termo aqui bem comercial, encalhados, em estoque. Como é que tá?
né? Tô usando uma metáfora aqui. Olha, mas como é que tá essa questão da venda? Quando vem a pandemia, né, quando ela realmente toma assim, a preocupação é generalizada e as autoridades começam a se preocupar, e aí começa as medidas para todos os segmentos da construção civil não foi diferente, e foi março de 2020. Né? E a construção civil não parou? Não parou. Chegou algumas medidas, mas a gente tomou as prevenções de almoço de hora alternadas, espaço para almoço, sabe, em mesas separadas, uma série de medidas, sabe? Álcool, gel, banheiros, a gente tentou duplicar, triplicar os banheiros, entendeu? Então foi um trabalho muito assim. E a gente mostrou ao Ministério Público, e aí os órgãos fiscalizadores, no caso, Prefeitura e Estado, que a gente estava fazendo nossa parte. E o número de infecção nos canteiros de obra era muito pequeno. E graças a Deus passamos bem, porque administramos muita competência, o convívio com a Covid naquele período crítico. Né? Mas João Pessoa se depara com uma situação que, bom, o que fazer? E aí vem exatamente o foco na chamada construção, habitação compacta, que é o chamado flat e a parte estudos, etc. Né, a parte hotéis e tal. E aí foi uma forma que encontramos de empregar, é tanto que você compara os números de emprego em pleno período de Covid 2020 a 2022, se comparar com o Natal, por exemplo, que é aqui um mercado muito similar ao nosso, nós geramos 9.600 empregos, para ser mais aproximado, para ser mais preciso. Natal gerou 600 empregos. Você veja o potencial da construção civil do mercado local. E aí a gente começa a despertar que a habitação compacta, o chamado flat, né, era a vez de João Pessoa. E não deu outra. Né? Foram vários lançamentos, ofertas no litoral, de Cabedelo a chegar no Conde, né? E principalmente João Pessoa, que aí ali aquela área de Intermares, Ponta de Campina. Então, muita oferta de apartamento compacto e flats à beira-mar. Então, isso foi o que salvou o mercado. Com relação a estoque, obviamente que há estoque em diversos segmentos, dessas faixas, tanto da habitação de interesse social, por quê? O chamado baixa renda, que é o Minha Casa Minha Vida. Neste caso, porque você tem financiamento, tanto que João Pessoa, gente, o que financiou, o que a Caixa financiou de imóvel em 2022 é 10% do financiou todo o Nordeste. Imagino que essa cidade, a construção civil. Então, a gente conviveu bem e teve que partir para a habitação de interesse social, flat, e também o padrão médio-alto. Tá? Então, por conta disso, dado também a falta de emprego, a gente sabe muito bem que há uma certa informalidade na Paraíba, né? Isso dificulta a aquisição da casa própria, por isso nós estamos com uma ação junto ao governo do estado para que ele entre com uma contrapartida, a exemplo está fazendo Goiás, Macapá, Paraná e São Paulo, para o cidadão entrar sem ter aquele valor do sinal, que ele não tem. Sim, verdade. Tá? É difícil. E aí ele paga o aluguel, ele vai ficar pagando aluguel o quê? Mas no imóvel próprio. Isso você vai potencializar, né, novos lançamentos. Mas você encontra realmente um estoque, sabe, Cláudio? Mas não é nada perturbador. Tá? Não é aquela coisa, nossa senhora, é um encalhe. Não há. Agora, é uma crise nas vendas? Não. Agora, a gente tem chamado a atenção nas nossas reuniões de diretoria mensalmente, para que a gente, sabe, trabalhe aquela história um pé atrás, né? E a gente sabe como está a economia, esse juro alto afasta o comprador, afasta o investidor, tá? Porque no lugar dele comprar um imóvel, ele vai investir, né, num CDB, na letra de... Mas o comprador, ele tem comprado mais o quê? Ele tem comprado o popular, tem comprado o alto padrão? Popular e o flat. O alto padrão, obviamente, que dado o poder aquisitivo de uma pessoa, é uma faixa muito pequena. 70% do nosso déficit na Paraíba é em torno de 130 mil, 146 mil só na região metropolitana. 70% desse quantitativo, dessa monta, na região na realidade, habitação de interesse social, ou seja, baixa renda, 70%. O restante é exatamente esse padrão médio-alto, tá? Que aí você tem desse déficit em João Pessoa e região metropolitana, 46 mil
unidades que precisam para ver se a gente mitiga, consegue avançar e mitigar esse número do déficit. Mas o número realmente de oferta é na habitação, chamada HIS, baixa renda. No flat é uma oferta, mas nada para se preocupar. E, obviamente, do imóvel usado. Tá? Principalmente imóvel usado, quando você vai para a área comercial. E isso há uma concorrência com o novo. Isso é fato também. Tá? Se você pegar comercial, por exemplo, da Epitácio Pessoa indo em direção à cidade antiga, né? E você vai onde a cidade pro lado de cá. Pro lado de cá, onde a cidade nasceu, é a única cidade capital do Brasil, nasceu de costas para o mar, costas né? para o mar. Então, nasceu no Rio. Nasceu no Rio, exato. Então, você vai ver que há uma oferta muito grande. Você monta, você passa, você vê, aluga-se, vende, etc. Sinduscon está preocupado também com o centro da cidade, porque recentemente teve algumas discussões, inclusive na Câmara Municipal, pedindo providências dos órgãos públicos para ajudar a revitalizar aquele miolo ali do centro histórico. E eu acho que não só o centro histórico, né? Tem um centro estendido. A gente está numa avenida aqui que já comentamos isso numa outra entrevista, que me dá dó ver a quantidade de imóveis desocupados e abandonados aqui na Pedro II. Olha, não há outra saída para solucionar essa chaga que acontece não só aqui em João Pessoa, em todas as capitais, infelizmente. Mas onde se teve uma solução? Onde houve a mão do governo. Quando a mão do Estado em si, né? Seja o ente municipal, estadual e federal. Como? Você tem uma cidade antiga, toda tombada praticamente, né? Onde o IFAEP, FAN está em cima o tempo inteiro, você não tem muita flexibilidade para mexer naquele contexto. Porque então, tem um prédio ali, ali ali perto do Tamborim de Ouro. Está escorado. Tá escorado. Minha gente, sabe? Me corta o coração ver aquilo. Corta o coração. Então, veja bem, você não tem estacionamento. Quem sai de casa hoje? Eu lembro que a Marcel Pinheiro, quando eu cheguei aqui em 86, Marcel Pinheiro era o foco. Material de construção só tinha na Marcel Pinheiro. Aí depois veio um pouco aqui para a Torre, né? Dona Toinha ali, eu lembro demais, e tal, Vitório, uns 4 ou 5 ali. Hoje a Juarez Távora é lotada daquilo. Exato. Aí depois desce muito, já em grande escala, para a BR, né? Então, Marcel Pinheiro hoje, você vê a situação qual é. Então, só elétrica. Então, falta de estacionamento, que o poder público tem que resolver, né? Como? E até mesmo o sistema rotativo, que era a Zona Azul, foi desativado e aí não tem, a pessoa chega, bota o carro lá de manhã e sai à noite. O próprio empregado da loja ele contribui para isso. Verdade. Entendeu? O próprio dono da loja. Então você tem que encontrar uma forma para ter estacionamento, incentivos fiscais, como o IPTU, pagar o IPTU do imóvel abandonado e você não tem renda nenhuma, né? IPTU. Aí você tira isenção na área de ITBI, tem gente que quer comprar para fazer algo ali. Mas é preciso ter isenção de ITBI, tá? Então veio esses 3 pontos que passam pela decisão do poder público, né? Porque só a iniciativa privada não consegue dar solução. Então tem que haver uma parceria do ente público com o privado. Essa é a solução. Essas reuniões, e você sabe, isso começou ontem, né, Cláudia? Quanto tempo a gente não participa, o Sinduscon tem uma cadeira lá, tá mostrando, minha gente, a gente tem que chegar para o prefeito, para o governo do estado, do governo federal, para essa bancada do nosso legislador. Wagner, o que é que falta para reunir todo mundo? Não seria o caso, não sei se o Sinduscon ou a Câmara, enfim, chamar todo mundo, prefeito, governador, representante do IFAM, do IFAEP, do governo federal, Secretaria de Patrimônio da União, enfim, todo mundo. E vamos tentar chegar no denominador comum. Eu acho que falta um líder, tá? E esse líder é fácil de você ver onde ele se encontra, né? De chamar, né, a sociedade, as instituições, ir para a mesa e discutir a solução. E estão havendo debates isolados que não vão chegar. E aí a transferência de responsabilidade, ninguém quer assumir a responsabilidade, porque é um custo, e muitas vezes também não dá votos, né? Vamos ser bem práticos. Verdade. Infelizmente a situação é essa. Então falta esse líder chegar e chamar o feito da ordem, né? Porque é inadmissível, a gente está vendo, eu fui um casamento domingo atrasado, e eu comecei lá na Maranhão, lá atrás. Saí 6 horas, eu geralmente o casamento dá o atraso, mas esse dia eu vou sair de 6 horas, 15 para 6, às 18 horas, e eu quero observar esse centro da cidade. Minha gente, domingo, da Maranhão até o centro da cidade, eu fiz questão de ir até... Eu fiquei impressionado com o isolamento, com o deserto da cidade. É uma tristeza. Verdade. Até os postos de gasolina estão fechados.
Eu lembro aquele posto Metrópole ali à noite, era uma concentração de jovens e tal. Ali mais na frente, que é do pessoal dos Vilhena, e hoje é do Betinho, também fechado. Posto de gasolina à noite, gente. Aquele outro lá perto do Astrea fechado. Hã? Então, não há, isso é o shopping. Aí o casamento terminou de 9h30, 10 horas, eu vim, peguei a Pedro I, passei ali em frente o shopping Tambiá. Fechado também. Tinha 3 pessoas saindo dentro do shopping. 3. Então, enquanto o poder público não fizer alguma coisa, eu acho que vai ser difícil encontrar uma solução para o problema. Wagner Breckenfeld, presidente do Sinduscom João Pessoa. Obrigado pela entrevista, um abraço. E até sábado do café, viu, Wagner? Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cacá. Então, a discussão, estão convidados para essa comemoração da nossa festa de 44 anos, dessa entidade que muito tem feito pelo nosso João Pessoa e pela Paraíba. Muito obrigado a vocês mesmo.